Seguem os meninos, deslizando na avenida. Vendem drops em caixinha de papel, tentando um papel nos palcos dessa vida. Em cada esquina, uma plateia diferente que aplaude e não sente que esse ato não termina. No asfalto, cenas fortes. No frágil nu do corpo, vestem lágrimas, maquiadas de sorriso, que desbotam na luz fria da noite, bastidores da verdade. Seguem os meninos, representando o verdadeiro papel. Palco, de Sérgio Vaz. Bom dia! Está no ar o programa Quintal, um espaço democrático aberto que pretende discutir cultura, políticas públicas e arte. Durante o programa, ao vivo, teremos um sarau comunitário com diversas manifestações artísticas. Também, no link, teremos um grafiteiro. O grafiteiro Pedro Leonardo, também produtor musical, está ao vivo fazendo um grafite para nós, como vocês podem ver na tela. Eu estou aqui ao lado da antropóloga Rita de Cássia Oliveira, do Departamento de Antropologia da PUC, e que tem como pesquisa e como tema de trabalho a juventude e suas práticas culturais. Olá, Rita, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Que é isso. Ô, Rita, então, São Paulo é uma cidade que tem diversas manifestações artísticas, tanto na periferia, quanto no centro, quanto em todos os cantos. É uma cidade que ferve e tem uma ebulição cultural muito forte. Queria saber de que forma essas manifestações artísticas, essas manifestações culturais, elas expressam demandas políticas, demandas sociais dos jovens que praticam, que as promovem em todos os cantos da cidade. Bom, acho que a cidade de São Paulo tem essa característica muito forte que já vem assim dos últimos 10 ou 15 anos, que é a organização de grupos de jovens, né, de uma maneira bastante efêmera, mas bastante efetiva, e buscando, por meio das práticas culturais, por meio da dança, da literatura, da poesia, do grafite, da música, desenvolver suas práticas políticas, né? Fazer denúncia, fazer suas reivindicações, né? Sonhar um pouco, né? Desejar uma transformação da sociedade por meio dessas práticas culturais. Então é possível a gente ler um pouco as demandas da sociedade por meio dessas produções desses grupos de jovens, né? Sim, na periferia a gente está assistindo nos últimos tempos um fenômeno que é diferenciado, né? Porque pela primeira vez a periferia está exportando, está produzindo uma arte própria, por exemplo, o rap, que está se expandindo também para o centro, e são manifestações artísticas outrora estigmatizadas que hoje estão ganhando destaque, né? Exatamente, acho que mudou essa questão do estigma, acho que é a principal questão, né? Acho que a periferia sempre teve as práticas culturais muito fortes, né? Muito ligadas à tradição da cultura popular e tal. Só que nos últimos anos o que a gente tem visto é a visibilização dessas práticas, né? A gente tem um interesse da imprensa nessas práticas. E acho também que a emergência das redes sociais online, elas deram uma visibilidade muito grande para esses grupos da periferia, né? Eles se articularam em rede entre as periferias e essa rede também abarca outros setores da sociedade que não são periféricos, né? Então acabou tendo uma rede entre esses jovens, né? Isso deu mais visibilidade para essas práticas culturais. E você tem razão, né? Acho que hoje das coisas mais interessantes que tem em São Paulo justamente são essa efervescência cultural que a gente vê na periferia de São Paulo, né? Realmente meio que inverteu o fluxo dos interesses na cidade, né? Antes os jovens de periferia só se dirigiam ao centro para, né, beber numa cultura mais interessante e tal. E hoje a gente começa a ver a inversão do fluxo, né? Os jovens da região central, das universidades, né, indo para as periferias, atravessando a Ponte do Socorro, indo lá para a Zona Sul, né, para se encontrar com aqueles jovens que são interessantes, bonitos, né, atraentes, produtivos, tal. E lá cria-se então uma outra relação entre essas duas cidades, digamos assim, né? Sim, e um dos maiores símbolos dessa novidade em termos de cultura em São Paulo são os saraus comunitários que estão correndo nas periferias, não só nas periferias, agora estão se espalhando para diversas regiões da cidade. E aqui no nosso programa a gente tem um sarau comunitário ao vivo. A nossa repórter Laura Sarcovas está com a primeira manifestação artística. Com quem você está aí, Laura? Oi, Paulo, eu estou aqui com o Felipe Trigo. Ele é rapper e participa do Labuta.
Felipe, eu queria saber que você me explicasse, na verdade, o que é o Labuta. Bom dia aí a todos. O Labuta começou como um movimento de amigos e em que a gente priorizava o freestyle, assim, a arte do improviso. Você pensar aquilo na hora, pode ser um protesto, uma manifestação, algo que você está sentindo na hora e soltar aquilo na hora para os outros. Começou como um improviso e hoje está tendo tendências musicais, a gente está começando a escrever, mas a princípio é um movimento que agrega cultura. Não importa de onde você veio, que começou no improviso e hoje está tendendo a vertentes mais musicais, mais escritas, podemos dizer assim. Entendi. Você tem uma temática, ou quais são as principais temáticas que você costuma abordar nas suas músicas? Então, a gente ainda não tem tantas músicas escritas, assim. A gente procura abordar, como eu disse, o improviso, mas das músicas que estão sendo feitas, da minha parte, assim, da Labuta, é a parte do protesto, da reivindicação. Entendi. Com a indústria cultural englobando o rap, esse chegando à juventude de classe mais alta, você acha que o rap está perdendo esse caráter reivindicatório que ele tem? Com o passar do tempo, houve uma popularização do rap e, consequentemente, ele acabou virando algo mais comercial. Essa parte mais midiática e comercial, acredito que houve uma... que termo você disse? Uma popularização, assim? Não, que chegou se ele perdeu esse caráter reivindicatório dele, na verdade. Sim, na parte midial, na parte comercial, midiática, eu acho que perdeu. Mas eu conheço grupos de rap que ainda mantêm essa vertente. Depende de que parte da sociedade você está olhando. Dessa parte comercial, eu acredito que perdeu, sim. Você acha que existe ainda um preconceito em relação ao rap? Você acha que ele ainda é subestimado? Sim. Por ter começado nas periferias, as pessoas de classe mais altas olham para ele como se fosse algo que vem de baixo, assim, algo inferior. Mas a ideia, a proposta que o rap tem, está aí para quebrar qualquer tabu, assim, de pessoas de classes mais altas que podem inferiorizar o rap de alguma maneira. Tá bom. O Felipe vai cantar aqui um rap pra gente. Bom, antes de colocar o som, esse som que eu fiz chama Brasil Ralé. É um som que as pessoas pedem mudança no Brasil e a gente quer saber de onde que vai vir essa mudança. Do meu ponto de vista, essa mudança tem que vir de baixo, tem que vir da ralé, porque quem está de cima não vai querer estar de cima, tá acomodado. Então, Brasil Ralé aí, para quem quiser ouvir. É assim, ó. Brasil Ralé, Brasil, Brasil Ralé, me mostra a sua cara que daqui eu não vejo como cê é. Brasil Ralé, Brasil Ralé, já chegou a hora de você ficar de pé. Brasil, Brasil Ralé, Brasil Ralé, me mostra a sua cara que daqui eu não vejo como cê é. Brasil Ralé, Brasil Ralé, já chegou a hora de você ficar de pé. Senhoras e senhores, apresento, esse é meu Brasil Ralé, de um povo de fé e de muito samba no pé, conformado com o que der e vier. Porque quem governa nessa terra dá o migué, sacomé? Descendentes dos senhores do café, alimentando o povo com o resto do seu filé. Quem reclamava era expulso do chalé. E hoje se você vai reclamar, cê toma a sova dos gambé. Sociedade tá de marcha ré, ou tá tentando pegar o metrô às 6 da tarde lá na Sé. Gente de raça, tratada igual a pangaré, e recebendo educação igual a do chimpanzé. Alguém se habilita pra me explicar qual que é? O verde e o amarelo tão indo contra a maré. Brasil Ralé, Brasil, Brasil Ralé, mostra a sua cara que daqui eu não vejo como cê é. Brasil Ralé, Brasil, Brasil Ralé, já chegou a hora de você ficar de pé. Brasil, Brasil Ralé, Brasil, Brasil Ralé, mostra a sua cara que daqui eu não vejo como cê é. Brasil Ralé, Brasil Ralé, já chegou a hora de você ficar de pé. Brasil, me diz aí, o que você quer? Aqui pode roubar, sonegar, fazer o que cê quiser. Verba pra educação não passa nem do pré. Mesma coisa querer dança break tendo aula de balé. Muita ordem sem progresso não fortalece o tripé. E a justiça que aqui falta não vai chegar de chofete, trazendo uma mulher, indo lá pro cabarete, servindo na colher, seu estilo cafajé, impune no que fizer, falso em tudo que disser. Não importa onde tiver, pondo a bosta onde couber. Desrespeita a descendência da ralé, do povo do santo orixá, candomblé, habitat do índio, do xamã e do pajé. Minha gente é do sol, futebol, em pro arte, rei Pelé. Cada passo é um olé, nós driblos pontapé, dessa vida que é corrida e o fim vai saber qual é. Se não pode fazer tudo, faça tudo que puder e faça mais, muito mais por esse Brasil Ralé. Brasil Ralé, Brasil Ralé, me mostra a sua cara que daqui eu não vejo como cê é. Brasil Ralé,
Brasil ralé. Já chegou a hora de você ficar de pé, Brasil. Brasil ralé, Brasil, Brasil ralé. Mostra a sua cara que daqui eu não vejo como cê é, Brasil ralé, Brasil ralé. Já chegou a hora de você ficar de pé, meu Brasil. Muito obrigado, Felipe, incrível. Agora a gente volta para o estúdio com o Paulo. Bom, depois desse show aí do Felipe, a gente fica até sem graça de continuar aqui, Rita, como um menino é bom com as palavras, né, não é mesmo? Então, Rita, nesse sentido, assim, o rap, ele, como a gente pôde ver na música aí do Felipe, ele tem uma crítica social muito forte, né? Você acha que dá para dizer que o rap ele cumpre um papel cultural muito parecido com o que foi o punk na década de 80, por exemplo? Acho que esses são os dois movimentos assim mais interessantes das últimas décadas, né? Assim, se relacionam com a indústria cultural, né? Como ele colocou, né? Dialogam o tempo todo com a indústria cultural, mas tem a sua autenticidade, né? E os dois movimentos são bastante politizados, né? E acho que criaram assim gerações, né, de jovens que têm uma consciência, que têm uma inserção na sociedade, têm uma preocupação com a sociedade, né? No entanto, o que a gente tem visto hoje assim em termos de movimento musical, né, a gente vê o funk que na verdade ocupou nas periferias boa parte do espaço que era ocupado pelo hip hop, né? E o funk é menos politizado, né, nesse sentido? Tem muitas vertentes do funk, né? Mas tem até o vertente, assim, de funk mais politizado, mas as mais hegemônicas, né, são, infelizmente hoje, o funk proibidão, né, que é ligado ao PCC, que realmente é uma febre nas escolas públicas, né, entre os muitos jovens, assim, que trabalham essa questão, né? Tem aí uma disputa, né, para ser feita aí em torno dessas ideias, né? E tem também hoje em dia o funk ostentação, né? Que é um funk que está ligado muito à dimensão do consumo, né? A exibição das posses e tal. Mas o rap está lá na sua batalha, sabe? Não, está no campo de batalha, está fazendo essa discussão junto a esses jovens, né? Então, nesse sentido, essas diferenças entre o rap e o funk, por exemplo, você acha que o poder público ele tem que se posicionar como? Muita gente pede, por exemplo, que o poder público ele incentive as manifestações culturais, tanto na periferia quanto no centro, mas aí surge a questão, o poder público ele vai incentivar o funk proibidão ou ele deve mirar algum tipo de cultura que seja mais alta, mais de acordo com o que se vê no centro? Qual você acha que tem que ser o papel, no caso de São Paulo, da prefeitura, nesse sentido de promover a arte e essas manifestações? Olha, a prefeitura tem feito um trabalho muito interessante nessas periferias, né? Tem um programa aqui em São Paulo, uma lei, que se chama VAI, que é um programa de valorização das iniciativas culturais dos jovens das periferias, né? Trata-se de um programa de transferência de renda, né? Hoje em dia acho que está cerca de R$25 mil, que é depositado na conta de um jovem, né, líder desse grupo, e eles têm 8 meses para desenvolver um projeto cultural na cidade ou na sua quebrada, né? E isso tem mudado a cara da periferia, né? Porque você joga na mão da responsabilidade do jovem, na responsabilidade do grupo, né? Pela produção cultural dessa periferia. Então aí tem coisas muito interessantes. É evidente que o funk proibidão não faz parte, né, desse benefício, mas tem outras vertentes do funk que fazem sim, né? Um funk mais ligado à comunidade, né, que seja mais crítico. Então eu acho que a gente precisa trabalhar mais esse incentivo dessas políticas públicas, né, para a produção cultural desses jovens de periferia, né? Mais do que tratar o jovem apenas como um espectador, né? Como um passivo que vai lá e só consome a cultura, mas tratar o jovem como protagonista, né? Isso significa botar dinheiro, né? Investir mesmo, porque esses meninos de periferia, eles reivindicam o direito à cultura, né? Então, olha, nós temos direito à cultura e temos direito a esse benefício público para a gente promover aqui no nosso bairro
algumas atividades, né? Então, acho que isso é muito interessante, sabe? Isso tem mudado a cara da nossa cidade, essa lei. Sim, sim. E agora voltamos a mais uma manifestação artística do nosso sarau. Laura Sarcovas, você está com quem aí? Oi, Paulo, eu estou aqui com a atriz Natália Dorlitz e ela vai apresentar um trechinho do Brecht, da Alma Boa de Setsuan. Natália, qual você acha que é a relação das ideias defendidas pelo Brecht com o momento político atual, com essas manifestações que estão tendo na rua? Eu acho que é uma relação de... sei lá, eu acho que é super atual o que ele escreve, tanto nas redes sociais, tem um monte de pensamento dele, quanto nas próprias manifestações, um monte de cartaz com as frases dele. Eu acho que enquanto houver política e problemas na política, ele vai ser super atual. Tanto pela corrupção, quanto na corrupção na política, nos governos, quanto nos sindicatos. Eu acho que ele sempre... muitas peças dele, tanto que existem várias peças dele em cartaz, não só aqui no Brasil, acho que no mundo todo. Acho que ele é atual em todos os lugares ainda. Bom, a Natália agora vai mostrar um trechinho que ela preparou para a gente. Bom, esse trecho é da Alma Boa. Quem fala é Xentê, a Alma Boa. E, por mais ingênua que pareça, eu acho que mostra a fé que ele tem nas pessoas. Ainda tem muita gente boa, apesar da miséria. Quando eu era pequena, eu levei um tombo uma vez, carregando um feixe de lenha. Um homem velho me ajudou. Ele me ajudou a levantar e ainda me deu um níquel. Eu sempre lembro disso. Por mais estranho que pareça, as pessoas que menos têm são as que dão com mais generosidade. Naturalmente, porque as pessoas querem mostrar o que são capazes. E qual a maneira de mostrar isso? Melhor do que fazendo bondade. A maldade é uma incapacidade. Quando alguém canta uma música, ou quando alguém planta arroz, ou constrói uma máquina, isso tudo é bondade. Você também é bom. Só mostra que o Brecht é muito atual, né? Obrigada, Natália. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Quintal. Estamos de volta com a segunda parte do programa Quintal. Sigo aqui ao lado da antropóloga da PUC São Paulo, Rita de Castro Oliveira. E a gente conversava, Rita, sobre o rap, sobre manifestações culturais que não são típicas do centro ou da classe média, das classes mais altas paulistanas. E um dos grandes projetos em termos de políticas públicas culturais em São Paulo é a Virada Cultural, né, que é um grande evento que chega a ser quase megalomaníaco de tantas atrações e de tanta gente que ele mobiliza. Você acha que a Secretaria de Cultura de São Paulo, ao despender grande parte de seus recursos na virada cultural, ela não mostra uma tendência deturpada de cultura, como a cultura com os jovens sendo apenas um espectador de grandes shows, de grandes eventos? Você não acha que esse pode ser um exemplo dessa visão de cultura que existe no poder público no Brasil? Acho que essa é uma questão. Acho que a gente tem que parar para pensar sobre a virada cultural, que é muito legal, né? É muito agradável ocupar o centro da cidade, né? Ir para a rua, todo mundo estar junto, aquela diversidade cultural que tem, todo mundo circulando por ali, né? Tomando sol, se divertindo à noite, é bem legal, assim. No entanto, a gente tem visto para onde a coisa tem caminhado, né? Acho que esse é um projeto que começou muito interessante, mas acho que está na hora dele ser repensado.
essa verba imensa, né, ela é colocada, na verdade, na mão de uma empresa privada, né, e essa empresa privada é que organiza a virada cultural e que decide quais são as atrações, né? Então tem aí uma deturpação, né? E acho que se essa verba, ou se parte dessa verba fosse colocada, né, no jovem como protagonista e não como espectador, eu acho que a gente daria um salto muito interessante nessa cidade em termos de produção cultural, sabe? Sim, sim. Vamos agora para a nossa última manifestação artística do nosso sarau. A Laura Sarcovas está ao vivo com o Pedro Leonardo, grafiteiro e produtor musical, que durante todo o programa ele preparou um trabalho aí para a gente. Laura, você mostra para a gente, por favor? Oi, Paulo, eu estou aqui com o Pedro, que nem você falou, grafiteiro e produtor cultural, que ficou grafitando durante o programa inteiro. Isso daqui ele fez durante o programa. Mas quando estiver acabando, qual foi seu último trabalho na área de música? Além de grafiteiro, eu sou produtor musical. Ele já fez. Recentemente lançou essa coletânea chamada Atividade. É uma compilação de diversos artistas que trabalham assim com gêneros de música negra, hip hop, reggae, samba, jazz, funk setentista, nessa linhagem. Legal. Na área do grafite, desde quando você grafita? Eu grafito meados de 2005 para 2006, então vamos dizer que tem 6 anos praticamente. Eu sempre gostei muito da escrita no contexto geral, que vai dos protestos, manifestos, que veio da pichação e foi evoluindo, trazendo cores. E aí foi formando um grafite, então sempre fui muito observador de qualquer tipo de escrita no contexto geral. Legal. Você tem alguma temática principal? Quais são as suas principais, assim? Aqui, ó, dá pra ver, é um peixe. E eu gosto muito de fazer letra também. E é isso, assim, eu gosto de colorir, eu gosto de cor. No contexto geral, eu gosto de muita cor. Você acha que tem uma relação entre essa arte urbana, o grafite, e as manifestações que estão acontecendo aí? Você acha que estão correlacionadas? Existem diversos gargalos relacionados com grafite. A gente tem uma dupla de grafiteiros internacionalmente conhecidos, os Gêmeos. Eles estão num protesto via internet, que é assim, eles fazem um grafite hoje, daqui 6 dias, no máximo, a prefeitura vai lá e apaga. Então eles estão fazendo eles pegam e fazem questão de tirar uma foto que retrate o lugar, no contexto geral, para eles mostrarem que ali tinha um grafite, que em menos de 2 dias, 3 dias, não tinha mais um grafite. Eu acho que isso, a liberdade de expressão, faz parte desses manifestos, com certeza. Essa arte na rua e ligada à população, aos movimentos, é muito legal, né? Eu queria saber o que você acha dessa arte urbana tá indo para a galeria, o grafite na galeria, na comercialização. Faz parte de um processo de evolução, acho que todo artista, né, precisa que sua arte seja rentável, ele precisa valorizar o seu trabalho em primeiro lugar, acho que se ele não valorizar, ele não vai conseguir valor dos outros. E isso faz parte de um processo de evolução, não desmistifica o grafite. Eu acho que só evolui. O grafite, sim, é rua, mas eu acho que a evolução do grafite dentro de uma galeria tem tudo a ver. Por que não? Legal. Muito obrigada. E aí fica o trabalho dele. Bom, termino aqui o sarau do quintal e a gente volta para o estúdio com o Paulo. Obrigada. Obrigado, Laura. Terminou o nosso sarau, mas a conversa aqui com a Rita continua mais um pouquinho. Rita, a gente viu o grafiteiro Pedro Leonardo, ele falou um pouco do grafite, de questões importantes, e o grafite, como outras manifestações que a gente já discutiu aqui, também é bem estigmatizado, né? Existe uma discussão entre grafite e pichação, sobre o patamar artístico em que essas manifestações são colocadas, e tem uma música do rapper Criolo que ele fala que em São Paulo os grafites gritam. Como se analisa essa questão do grafite e como ele se relaciona com o espaço, com o ambiente da cidade? Também não deixa de ser uma prática política bem marcante, né? Tanto o grafite quanto a pichação, né? Eu gosto muito dessa temática das intervenções urbanas, porque pelos grafites e pela pichação a gente consegue entender os conflitos da cidade, a gente consegue entender um pouco as disputas pelas formas de expressão, né? Então eu acho muito bacana essa discussão. A pichação, né, ela continua mais marginalizada do que o grafite. Eu acho que o grafite hoje em São Paulo, ele é considerado já arte urbana, né? Diferente até de outros países da América Latina, que o grafite ainda é estigmatizado. Aqui em São Paulo o grafite já é bastante valorizado, como ele falou, já foi para as galerias, né? Sem com que a cena do grafite tenha perdido a sua força, né? Mas a pichação continua ainda à margem, né? E a pichação ali sim está o grito, sabe? Ali sim está o conflito, né? Ali sim a gente vê
vozes, né, que na maioria, não só, mas na maioria vem dos jovens da periferia, que estão dizendo, olha, eu existo, eu estou aqui e vou obrigar você, burguês, a tentar decifrar o meu traço. E vou fazer isso na sua casa, no seu muro. Né? Então tem aí uma... A propriedade privada é o palco dessa disputa política, né, que os pichadores fazem com a classe média, né, ou como eles dizem, com a burguesia. Então, eu acho uma temática muito interessante, né, e que eu acho que a gente precisa fazer ainda mais pesquisa, estudar mais, né, para dar até mais visibilidade para essa prática cultural. Entendi. E, Rita, eu acho que uma última questão que aí está muito importante nesse mês de junho, que também não tem como a gente fugir, até pelo fato de a gente já ter discutido aqui no programa práticas políticas e ocupação de espaços públicos, eu acho que a gente tem que tocar no assunto das manifestações que estão ocorrendo agora em São Paulo, que elas tomaram um caminho que quem começou o movimento não esperava, talvez não concorda muito. Ela está com traços assim marcantemente conservadores, né? Eu acho que o nosso programa ele já mostrou assim sua bandeira em trazer essa arte da periferia para o centro, já mostrou que um dos objetivos realmente é quebrar as barreiras entre centro e periferia, os muros entre ricos e pobres. A gente queria saber assim, o pensamento progressista, como ele deve se posicionar? A prática política do pensamento progressista, ela deve se dar nas ruas em confronto com essa massa que agora se espalha por todo o Brasil? Ou você acha que é momento de se retirar das discussões, dessa prática direta política? Olha, acho que essa é uma coisa que a gente tem que discutir e muito, sabe? O que está acontecendo hoje em São Paulo e no país, né? Eu acho que essas manifestações começaram de uma maneira muito interessante, começou pequeno, né, com a participação de poucos militantes, aqueles que já há anos vêm trabalhando junto com o movimento Passe Livre. E depois daquela repressão total da polícia, ele ganhou outra dimensão, né? E muito rapidamente ele mudou de lado, né? E nos últimos 2 ou 3 dias a gente tem visto a emergência de forças conservadoras e até fascistas, né? Esse nacionalismo, esse patriotismo, jovens cantando o hino nacional e pedindo a impeachment da presidência sem nenhum motivo, né? Eu acho que isso é muito perigoso, né? Esses jovens acho que não estão percebendo que estão usando frases do Hitler, frases do Franco, do Mussolini, né? Que a coisa está caminhando para esse lado. E eu acho que as lideranças, os intelectuais progressistas, os estudantes e tal, eu acho que a gente tem que parar e fazer essa discussão, porque só a manifestação de rua, essa coisa eufórica, né, e corporal que a gente está vendo, ela não dá conta. Eu acho que agora está na hora da gente sentar, fazer a discussão, né, e ter pautas mais organizadas, né, fazer esse enfrentamento político com relação a essas forças conservadoras que emergiram muito rapidamente e que é muito assustador, viu? Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que estamos aqui na PUC muito preocupados com o que a gente está vendo nas ruas aí, e muitos dos nossos estudantes não perceberam até hoje o que está acontecendo. Estão fazendo foto lá na frente da Fiesp, com a bandeira do Brasil, orgulhosos. Fiesp? Sabe assim? Realmente, então, com esse clima de preocupação, Rita, a gente agradece muito a sua presença aqui. Acho que o debate, o nosso sarau, se abrilhantou bastante pela sua contribuição. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. E é com essa declaração, com a preocupação do que acontece nas ruas de São Paulo, que a gente se despede aqui do nosso quintal com um recado. Os fascistas não passarão. Um abraço.